Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Neste momento iremos continuar estudando as 28 doutrinas adventistas. É um resumo das 28 crenças. Hoje o tema 15, o tema do batismo. Que você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, porque esses são os meios que o YouTube entende a relevância do canal e do vídeo, e assim ele recomenda para mais usuários. Quanto mais inscritos no canal, quanto mais curtidas, compartilhamentos e comentários, o YouTube entende que o canal é relevante. Com isso você também se torna um missionário por meio das redes sociais. Falando do batismo, é uma semelhança com o casamento, Você não vê por aí um casal, ou até vê, infelizmente, um casal que só fica namorando, Passa 10, 15, 20 anos namorando e não quer se casar, não quer assumir um compromisso. Por quê? Porque de fato não existe amor, Não quer viver para sempre, É aquela questão, se não der certo, separa, E quando aceitamos a Jesus, o casamento seria, uma expressão desse amor, Por isso que muitos não querem se casar, Quando aceitamos a Jesus e entendemos o seu grandioso amor para conosco, o meio principal de demonstrarmos esse amor é exatamente através do batismo, Jesus, ele nos amou primeiro. A nossa declaração de amor a Jesus deve ser pública através do batismo, a morte do velho homem, a natureza humana, carnal, e o nascimento de uma nova pessoa em Cristo. E consequentemente recebemos ali a natureza espiritual. Através do batismo aceitamos a Jesus como nosso único Salvador e firmamos um compromisso de seguir o seu caminho. Infelizmente hoje existem diversas opiniões acerca do significado do batismo, do modo que se batiza, entre outras coisas. O batismo, a gente vê os primeiros relatos do batismo com João Batista, quando ele clamava ali da Judéia, dizendo às pessoas que se arrependam porque o reino de Deus estava próximo. A gente encontra ali em Mateus capítulo 3, verso 2, e Mateus 3, verso 6, as pessoas arrependidas iam até João para serem batizados no Rio Jordão por imersão, como forma de purificação dos seus pecados, Com o passar do tempo, houve uma mudança no modo de se batizar, na cerimônia e também no significado do batismo. A palavra batizar, por exemplo, ou a palavra batismo, ela vem do grego baptizo, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo, que significa exatamente imersão, mergulhar uma pessoa totalmente na água, E a gente vai entender por que disso, porque isso simbolizava uma nova vida, ao homem, No século II, o batismo começou a ter uma mudança significativa, ou seja, após o ano 100. O batismo no pecador, eles diziam que deveriam ser em água corrente, pois acreditavam que as águas levariam os pecados, e se não fosse possível, deveria derramar água na cabeça do arrependido, Primeiramente que a água em si ela não tem nenhum tipo de poder, O poder é do Espírito Santo. A partir do momento que você se arrepende e vai fazer essa demonstração pública, assim como ocorreu com o nosso Senhor Jesus, quando ele foi batizado, não arrependido, porque ele não tinha pecado para se arrepender, mas ali simbolizando também o que iria acontecer conosco, quando nos arrependemos, ele recebe ali a unção do Espírito Santo. E essa unção ela deve ser diária. O próprio Senhor Jesus disse, e quem crer nele, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então naquela época o batismo ele tornou-se tipo um sacramento, Quem não se batizava estava perdido, E também batizavam as crianças sem conhecimento nenhum. Até hoje se faz isso. Então começou-se ali, realizar batismo infantil, batismo, jogar água, na cabeça da criança, batizar a criança, Então realmente uma apostasia, entrando dentro da igreja ali, também por volta do final do século III, Século II é o início, Século III também, houve uma continuidade, onde as pessoas achavam que o indivíduo herdava o pecado original de Adão. No novo nascimento,
Lutero faz uma ilustração, né? Uma bela ilustração. Ele fala que quando a pele da cobra se envelhece, procura ela uma fenda estreita numa rocha, e por ela se insinua, largando a pele e ali a deixando. Assim deve também um homem dirigir-se ao Evangelho e à Palavra de Deus, e ali despir sua velha pele, deixando sua luz, sua presunção, sua vontade, seu amor, seus desejos, suas palavras, seus atos, tornando-se assim um homem inteiramente novo, que tudo vê diferente do que via antes, e de modo diverso julga, opina, pensa, deseja, fala, ama, age e dirige. Temos o significado do batismo de acordo com Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, Colossenses 2, verso 12, que é sepultar a velha criatura, ou seja, limpar os pecados e ressuscitar como uma nova criatura. As palavras de Cristo, quem crer e for batizado, Marcos 16, 16, estabelece ainda o fato de que o batismo cristão deve ser ministrado às pessoas que tenham idade suficiente para compreender o significado do Evangelho e exercer fé em Cristo como Salvador pessoal. Em parte alguma a Bíblia sanciona o batismo infantil, muito pelo contrário. Jesus ainda chega a dizer, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas não faz nenhuma menção aos pequeninos para se batizar. No relato de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 de João, né, versos 1 ao 5, Nicodemos chega para Jesus e diz, né, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versos 1 ao 5. A vontade de Deus é que todos se batizem, mas não somente um simples rito ou uma mera formalidade, mas que tenham uma verdadeira vida de transformação, uma conversão na verdade, um novo nascimento. E quais são as condições para o batismo, né? A gente viu que a pessoa deve compreender, né? Para poder entender que realmente Jesus é o seu Salvador e se entregar a Ele. Em um relato no livro de Atos, falando de Filipe, diz assim, que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai. E levantou-se e foi, e eis que um etíope eunuco sentado no seu carro lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu, pois como poderia entender se alguém não me ensinar? Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. E o relato continua. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Atos 8, versos 26 ao 38. Para uma pessoa estar apta ao batismo, assim como o etíope, é necessário somente crer em Jesus Cristo. Mas o que significa crer? Significa arrepender-se de seus pecados, compreender realmente que é um pecador, compreender a sua situação espiritual, confessar os seus pecados e aceitar a praticar toda a verdade. Atos 2, verso 41. Somente deve se batizar as pessoas que têm uma real condição do amor de Jesus
e ter evidências de uma clara conversão, né? Aceitando e sendo também um discípulo, compreendendo toda a situação, não indo ali a meia boca, né? Pela metade, não, depois você vê isso aí, vamos se batizar, não é assim, né? A pessoa tem que ter a noção, né? Aí se ela vai continuar na prática do pecado, aí é com ela, né? Mas ela tem que estar realmente bastante instruída, né? Quanto a isso. E a gente mencionou também, né, que Jesus havia, né, se batizado, né, mesmo sem ter pecado, né? Já que o batismo simbolizava o arrependimento de seus pecados. Então, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? O batismo significa, né, sepultar nossa velha vida de pecado e renascer uma nova pessoa, né, salva em Jesus Cristo. Como compreender o batismo de Jesus? Pois veio a esta terra de pecado e não se contaminou. Ele não pecou, então por que se batizou? O batismo de Jesus por imersão nas águas representava a aprovação profética de seus sofrimentos, morte e sepultamento. Sua saída das águas falava de sua subsequente ressurreição. O batismo não teria tido significado como símbolo da paixão de Cristo se a Igreja Apostólica houvesse praticado outra forma de batismo que o não de imersão. Portanto, o mais poderoso argumento em favor do batismo por imersão é o próprio batismo, né, do nosso Senhor Jesus. O batismo dele simbolizou a morte, né, que ele iria morrer, e ressuscitar ressurreto para a glória do Pai novamente. No batismo, os crentes foram unidos com ele na semelhança da sua morte e crucificados com Cristo. Sendo assim, a verdadeira aceitação de Cristo como nosso Salvador é a rejeição do nosso próprio eu, deixando Cristo viver em nós. E como diz a palavra de Deus, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Batizando-nos, estamos sendo crucificados assim como Cristo. Estamos sendo sepultados assim como Cristo. E estamos ressuscitando assim como Cristo. Cristo foi morto por nossos pecados e ressuscitou para a glória do Pai, para que nós, morrendo para nossos pecados, possamos ressuscitar também para a salvação, mas no batismo simbolizando a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Jesus Cristo. O Senhor diz, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, verso 19. Jesus respondeu também a Nicodemos, em verdade te digo, e se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3, capítulo 5. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, versos 7 e 8. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Atos 22, verso 16. Esse último verso, inclusive, é o que veio na minha mente quando apareceu a oportunidade, né, do batismo. E se você sente essa necessidade, compreende que é pecador e precisa de Jesus Cristo, e acompanhou, né, os primeiros 14 temas até aqui, então convido você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima e dizer que você aceita Jesus como Salvador e quer se batizar nas águas. Você vai receber todo o apoio necessário, todo o suporte, vai receber também um estudo bíblico, né, dando continuidade com o que você vem aprendendo. E também, se você quiser entrar em contato comigo,
para estudarmos a Bíblia junto também, né? Podemos fazer isso por meio do WhatsApp. O meu WhatsApp é 81996448763. 81996448763. Que Deus seja louvado. E o próximo tema, nós vamos estudar sobre o significado da Santa Ceia. Amém.